Mano, a gente tá caminhando pro fim dessa jornada da morfologia e anatomia vegetal. A gente tá, na verdade, se preocupando em discutir sobre os órgãos da planta, né? Então a gente falou de raiz, caule, folha. Agora a gente vai falar de flor e na última aula de fruto e semente. O que eu acho interessante desse processo é que nessa aula de flor, cara, sei lá, metade do que você precisa saber você já sabe. Porque quando a gente estava na aula de angiosperma, a gente deu uma debulhada com muita atenção na estrutura da flor. Afinal de contas, a flor era uma novidade evolutiva importante para aquele grupo, né? E aí, cara, nomes de estruturas que são importantes para nós agora, você já sabe. Ovário, estigma, estilete, gineceu, androceu, estame, antera, estilete. Já falei estilete, né? Ahn, Pétala, sépala, receptáculo, ovário, certo? Justo. Osfera, núcleos polares, tudo isso a gente vai, ao longo dessas duas aulas para falar de flor, fruto e semente, resgatar essas estruturas que a gente já se familiarizou, já conheceu, já sabe reconhecer da estrutura da flor. Nessa aula agora de flor, eu basicamente vou apresentar uma nomenclatura para vocês relacionada um pouco à morfologia e com a organização dos verticilos na flor. Você bem sabe que a flor, cara, tem dois tipos de verticilos: verticilos de proteção, pétala, sépala, e os verticilos reprodutivos. Então eu vou contar uma historinha para vocês, apresentar os nomes das estruturas de acordo com a forma que elas estão organizadas, alocadas ali na flor. Beleza? Beleza. Vou começar falando então pelos verticilos de proteção, as pétalas e as tépalas. Imagina que tu tá diante de uma flor que você visualmente, sem ter que ficar mexendo muito na flor, não consegue diferenciar quem que é pétala, quem que é sépala. Elas têm a mesma cor, o mesmo jeitão. E aí, cara, como é que faz, né? Bom, quando a flor está nessa situação, com as sépalas e as pétalas são iguais, os verticilos eles são iguais, a gente diz que a flor está em perigônio. Pétalas e sépalas são iguais. E aí, a gente pode chamar as pétalas e as sépalas num conjunto que chamamos de tépalas. Então, as tépalas são os verticilos de proteção, certo? Que são iguais numa flor, certo? E as tépalas ocorrem, então, em flores em perigônio, certo? Quando eu tenho uma flor onde nitidamente é diferenciado pétala de sépala, cara, a flor está em perianto, certo? Pétalas e sépalas diferentes, perianto, certo? Isso, entendido? Agora imagina que você está diante de uma flor que não tem nem pétala e nem sépala, não tem nenhum verticilo de proteção. A gente diz que ela é aclamídia. Quando ela tem apenas um verticilo, monoclamídia. Quando ela tem os dois verticilos, de clamídia, certo? Com esse termo clamídia, a gente pode voltar para aquela nomenclatura que a gente falou de perianto e perigônio. Quando existe diferença entre a sépala e a pétala, a gente pode dizer que é uma flor heteroclamídia. E quando é igual, homoclamídia. Também pode aparecer esse termo, vai um dia mais está lendo um texto. E aparece. Entendido isso, cara? Bom, agora, pra gente encerrar a parte dos verticilos de proteção, vale a pena a gente se ligar no número de pétalas, certo? Isso é importante, especialmente quando a gente for cair no exercício que faz uma diferença entre monocotiledônia e dicotiledônia. As flores de dicotiledônia, cara, elas podem ter duas pétalas, então elas são dímeras, 4 tetrâmeras e 5 pentâmeras, ok? Quando a gente tem folhas de monocotiledônia, elas podem ser trímeras ou hexâmeras, com 6. Beleza? Justo? Entendido isso? Aí, eu já ia esquecendo de falar, cara. A gente também pode olhar para essas flores e
analisá-las do ponto de vista da simetria, como a gente faz com os bichos, né? Os bichos têm simetria lateral, bilateral ou simetria radial, aqui é a mesma coisa. As plantas, se ela tem mais de um eixo, elas são flores, na verdade, né? Com mais de um eixo ali, elas são flores que são radiais, com simetria radial. Quando a gente tem flores só existe um eixo ali, certo, de simetria, são flores bilaterais, como é o caso da flor daquela flor ornamental super bonita, a orquídea. Beleza, cara? Entendido? Vamos falar agora dos verticilos de proteção, cara. Vamos falar agora dos verticilos de reprodução. Eu vou começar falando pela estrutura masculina, certo? Que é o androceu. O androceu, cara, que você já viu lá na aula de angiosperma, ele tem um filetinho, ele tem uma antera, né? Ali na antera, cara, ela é formada por umas estruturas que são meio gordinhas, assim, que são as tecas, né? Se a gente cortar ela ao meio, a gente vai ver em cada teca uns espacinhos redondinhos ali, que são os sacos polínicos. Dentro desses sacos polínicos tem as células-mãe de esporo. Você sabe muito bem que os esporos estão ali, eles ali germinam e dão origem a uma estrutura muito interessante, que é o grão de pólen. E você se lembra que dentro do pólen existe dois núcleos, né? Um núcleo que é vegetativo e um núcleo que é generativo, né? O vegetativo vai se preocupar em criar um tubo polínico e o generativo ele vai descer o tubo, vai se dividir, vai dar origem a dois núcleos ali que vão fecundar a oosfera e núcleos polares lá na parte feminina da planta. Justo? O que é válido a gente falar aqui também é que o grão de pólen tem duas estruturas, né? Que está revestindo esses dois núcleos ali, certo? Que é a intina, que é uma estrutura de proteção, e a exina, que é uma estrutura muito relacionada ao reconhecimento durante a polinização. Por isso que o grão de pólen, sei lá, de uma laranjeira não vai fecundar o da mangueira, porque essa estrutura é muito relacionada com o reconhecimento. Quando ela pousa ali, o grão de pólen pousa no estigma da flor, se ele pousa numa flor que não é da mesma espécie, não há reconhecimento e, portanto, não ocorre a fecundação. Justo?